O século XXI é uma era em que a leitura é incentivada o tempo todo, mesmo com todas essas novidades tecnológicas, como os podcasts. A venda e o consumo dos bons e velhos livros têm aumentado a cada dia, incentivado pelos gurus de autoconhecimento e os experts da internet. E a perspectiva para os próximos anos é ainda melhor, meu amigo. Se você é um leitor assíduo, com certeza guarda na memória algumas obras inesquecíveis. Aquelas que, mesmo depois de ler, continuam lá, ocupando um pedacinho especial na sua imaginação. Mas, você já parou para pensar se todos os livros são inofensivos? Isso mesmo! Alguns são considerados super perigosos e capazes de causar danos aos leitores e talvez ao mundo, sendo até mesmo proibidos em certos lugares do nosso globo. Enquanto outros são famosos por deixarem as pessoas completamente lelé da cuca depois de lerem. Principalmente nos séculos XIX e XX. Época que tudo era considerado bruxaria e herege. Alguns autores eram polêmicos até dizer chega. E aí, preparado para saber quais são os livros mais perigosos da história? Esse é o canal Enigmas Sem Fim, e hoje vamos mergulhar no mundo das leituras obscuras. Aquelas que arrepiam os pelos do braço de qualquer um. Como a nossa avó sempre dizia e a gente nunca escutava, nunca julgue um livro pela capa. E, olha só, esse antigo ditado faz todo sentido em muitos casos. Mas tem uns livros aí que só pelo título já dá para ter uma noção do que te espera. Vamos começar logo com um livro que é considerado literalmente o manual do ocultismo. O Livro de São Cipriano. O Livro de São Cipriano é um grimório, ou livro de magia, que é acreditado a São Cipriano de Antioquia, um feiticeiro que se converteu ao cristianismo. O livro contém uma variedade de rituais, incluindo rituais para amor, dinheiro, proteção e vingança. O Livro de São Cipriano é considerado perigoso porque alguns dos rituais nele descritos podem ser prejudiciais à saúde física e mental do indivíduo que os praticam. Além disso, alguns dos rituais podem envolver a invocação de demônios ou espíritos malignos, o que pode ter consequências negativas para a pessoa que ousou usar este livro. Ao decidir se deve ou não usar o Livro de São Cipriano, é importante pesar os riscos e os benefícios envolvidos. Se você está pensando em usar o livro, é importante fazer sua pesquisa e obter orientação de um especialista antes de começar a praticar qualquer um dos rituais. O próximo é o livro Versos Satânicos, do escritor Salman Rushdie, um inglês com origem indiana. Esse livro entra no nosso top 3 por uma série de razões. Essa obra de ficção conta a história de dois indianos muçulmanos que sobrevivem a uma queda de avião. E é aí que a coisa fica doida. Um deles começa a desenvolver chifres, cascos e um rabo, enquanto o outro cria um anel de luz que fica flutuando em sua volta como a lua em volta da Terra. É isso mesmo, já deu para sentir que é uma viagem muito louca. Ah, meu rei, o título desse livro já dá calafrios por se chamar Versos Satânicos. Já deixa claro que a coisa é tensa, né? O negócio é tão polêmico que faz referência a uns versos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. E isso é considerado como um desrespeito a todos que seguem os ensinamentos do profeta Maomé. Olha só a treta que deu. Depois que essa obra foi publicada lá em 1988, o líder iraniano da época soltou um pronunciamento nada amigável, mandando matar Rushdie, o autor do livro. Isso mesmo, o cara mandou passar a faca no coitado. E não parou por aí, não. Ele também decretou que qualquer pessoa que tivesse ou tomasse conhecimento do conteúdo desse livro ia ter o mesmo destino trágico. Imagina você encontrar as 72 virgens do paraíso islâmico mais cedo por conta de um livro. Olha o grau da paranoia. Rushdie teve que se esconder feito um ninja por um bom tempo, se não quisesse virar presunto. E aí, dá para entender por que esse livro é considerado tão perigoso, né? O próximo da lista é o Soga. Existia um sujeito chamado John Dee, que mandava bem pra caramba em várias áreas. O cara era matemático, astrônomo, geógrafo, astrólogo e ainda era conselheiro da Rainha Elizabeth I. Um baita gente fina. Além de tudo isso, o camarada era um ocultista de primeira e passou uma boa parte da vida estudando as artes místicas.
Era tipo um Michelangelo do mal. Nessa época, existia um livro estranho, um manuscrito que o John acreditava ter sido revelado pelos anjos para o seu escritor. Ele se chamava Soga. E olha só que detalhe louco, ele dizia que esse escritor foi um dos primeiros seres humanos na face da Terra. Imagina a confusão na cabeça das pessoas daquela época. O John e mais um monte de especialistas da época tentaram desvendar os mistérios desse livro de magia, que tinha uns códigos, umas imagens e desenhos muito loucos, que para nós, mortais, não fazem o menor sentido. Depois da morte de John, o livro simplesmente sumiu da biblioteca dele, que era gigantesca. Aparecendo de novo em 1994, quando acharam 2 cópias. Desde então vários estudiosos estão tentando desvendar os mistérios desse livro de arrepiar. E o que eles descobriram foi um código complicadíssimo, digno dos maiores especialistas em criptografia, cheio de demonologia, encantamentos mágicos e astrologia. E não para por aí, esse tal de livro de Soga também tem uns nomes e uma árvore genealógica dos anjos. John Dee passou a vida inteira tentando se comunicar com esses seres angelicais e achou que esse livro ia dar uma mãozinha, mas pelo jeito não foi tão simples assim. O guia alegava que tinha pedido ajuda pro anjo Uriel para entender o livro de Soga. Mas aí veio a bomba, só o arcanjo Miguel poderia interpretar essa parada. Acho que é melhor mesmo deixar os segredos desse livro escondidos, né? Muita gente prefere não correr o risco. Eu mesmo tô fora. Voltando pro século XX, temos um livro que por si só já causa repulsa entre todos. Chama-se Minha Luta e foi escrito pelo infame Adolfo Hitler, esse mesmo que você está pensando, conhece, né? Esse livro fez um sucesso, quando foi publicado em 2 edições lá nos anos 1925 e 1926, depois que o Hitler foi preso por tentar dar uma de espertinho e organizar um golpe de Estado em Munique. Mas a pergunta que não quer calar é, o que tem nesse livro que o torna tão perigoso e prejudicial ao mundo? Bom, se você manja um pouquinho de história, sabe das atrocidades que rolaram na Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito ao massacre do povo judeu. E é exatamente isso que esse livro mostra, é uma espécie de spoiler escrito, dos pensamentos do Hitler sobre antissemitismo, racismo, especialmente contra o povo judeu, ideias extremistas e sobre o nascimento do Partido Nazista. Minha Luta virou um guia ideológico nazistas, e pasmem, ainda hoje influencia os grupinhos neonazistas por aí, tanto que tem gente que chama essa porcaria de Bíblia nazista. As ideias principais desse livro são exatamente as que foram colocadas em prática lá na Alemanha nazista. Seguindo essa linha de raciocínio, tem outro livro que causa um rebuliço danado. Chama-se Diário de Turner e foi escrito por William Pierce, mas ele usou um pseudônimo, o Andrew MacDonald, para não ser pego de jeito. Pelo menos esse foi esperto, né? Isso foi lá em 1978 e o livro foi impresso várias vezes ao longo dos anos. O conteúdo desse troço fala sobre um grupinho de branquelos arianos que se revoltam e, na base da porrada, derrubam o governo dos Estados Unidos. Olha só a visão deles, o governo tá cheio de judeus, dominado por eles, e eles querem dar um fim nas pessoas negras e não arianas. No livro, eles contam que isso ia começar nos Estados Unidos e depois se espalhar pelo mundo todo. Dizem por aí que esse livro é o mais lido pelos extremistas que seguem essa linha de pensamento. E o pior é que pode ter influenciado um tal de Timothy McVeigh, um ex-militar que detonou um prédio lá em Oklahoma em 1995, matando 168 pessoas e deixando mais de 600 feridas. É um livro que só incentiva ódio e racismo, uma verdadeira atrocidade. Mas olha, não acaba por aí, não. Tem uma porrada de lendas e histórias sobre livros de magia usados por bruxos e bruxas sinistrões. E um exemplo disso é o Grande Grimório. A cópia mais antiga desse livro é de 1522, mas dizem que ele foi escrito até antes disso por uma turma que manjava muito de magia e ocultismo. Imagina só, os caras da alta cúpula das sociedades secretas. O conteúdo desse livro é de tirar o fôlego, não pense que é outro livro de bruxo como Harry Potter. Vai além dos outros livrinhos parecidos sobre o assunto. Isso porque é um verdadeiro manual para invocar o próprio Lúcifer e fazer um pacto com o chefão do submundo.
Alguns manuscritos desse negócio datam de 1600. Dizem por aí que nem mesmo os líderes satanistas tinham coragem de botar a mão neles, porque sabiam que iam se lascar bonito. Mas aí eu te pergunto, qual é o sentido de conseguir tanto poder e não poder usar? O livro era cobiçado não pelo máximo que podia fazer, mas pelo mínimo. Além de invocar demônios, ele tem um monte de feitiços, fórmulas e alquimias do ocultismos. Hoje em dia, a gente pode comprar o Grande Grimório em qualquer livraria especializada, ou até achar em PDF na internet. Mas dizem que o verdadeiro Grimório nunca foi mostrado pro povão e tá lá no Vaticano, guardado a 7 chaves desde o século XVIII pela Igreja. E por último, tem um dos livros mais polêmicos de todos os tempos, principalmente quando o assunto é a existência dele. Tô falando do famoso Necronomicon, que originalmente se chamava Asif e foi escrito por Rand, lá por volta do ano 700. Esse cara era conhecido como poeta doidão, porque além de ser super inteligente, ele fazia umas maluquices tipo passar anos isolado no deserto. O próprio autor já avisa que ler esse livro pode enlouquecer a pessoa, causar pesadelos e até visões horríveis. Alguns estudiosos dizem que o livro reúne um monte de conhecimento, desde cultos antigos até invocações e magias. É uma parada para quem tem coragem. E aí, você encararia? Acreditam que as cópias verdadeiras desse livro foram em sua maioria perdidas, mas dizem por aí que em algum canto ainda existe o livro original escondido em alguma prateleira empoeirada. Agora, mesmo com todas as referências espalhadas por aí, tem muita gente que jura de pé junto que isso tudo não passa de invenção do escritor Howard Phillips Lovecraft, um gringo que escrevia contos de terror. A primeira vez que Lovecraft mencionou esse livro, foi lá em 1921, no conto A Cidade Sem Nome. Só anos depois é que ele lançou o livro A História de Necronomicon, onde conta toda a trama sobre essa obra. Não dá para afirmar com certeza se o livro é real ou uma lorota, mas tudo que tem sido escrito sobre ele o coloca como uma das leituras mais perigosas do mundo. Esses foram alguns dos livros mais perigosos e danosos da história, tanto para quem lê quanto para quem usa seus versos como inspiração para fazer o mal por aí. Deixa aí nos comentários o que achou do vídeo de hoje e se curtiu, ative as notificações. Até a próxima!